Uma das formas de reduzir a conta de energia do seu condomínio é instalando painéis solares. Além do benefício da redução financeira da conta mensal, você também conta com a produção de uma energia renovável, que é o caso do sol. E como funciona esse tipo de instalação? A primeira coisa a verificar é se as contas do seu condomínio elas ultrapassam o valor mínimo, ou seja, há condomínios que têm muitas torres, então quando você soma a conta de todas as torres, você verifica que o valor é elevado, mas não é assim que é feito a conta para você analisar se vale a pena ou não essa instalação. A concessionária sempre vai cobrar o valor mínimo. Toda empresa concessionária tem um valor mínimo. No caso da energia, não é diferente. E quando você verifica o valor acima do mínimo, primeiro precisa conhecer na concessionária qual é o valor mínimo, vamos imaginar que seja R$150. Então você tem R$150 para cada torre e o que estiver acima disso é o seu potencial de redução dessa conta. Então a primeira coisa a ser feita é essa análise do valor de cada conta de acordo com cada medidor, né? Se você tiver 20 medidores, você tem que considerar um valor mínimo para cada um dele. Mas por que eu tenho que pagar valor mínimo para a concessionária se eu que estou produzindo energia? Porque você usa a rede da empresa para distribuir a energia no seu condomínio. Então, todo esse trabalho é a empresa de energia que está fazendo. Então, tem um valor mínimo que você precisa pagar para a empresa. Quando você for fazer um orçamento, a empresa que você for consultar, ela vai pedir todas as contas de energia e vai verificar quanto que vocês precisam consumir mensal e vai calcular a quantidade de placas que são necessárias para produzir a quantidade que vocês precisam, sempre prevendo um pouco a mais. Não caia no erro de fazer a conta justa, porque em algum momento, se o seu condomínio produzir energia que não for suficiente para atender o sistema, vocês vão acabar vendo que não vai valer a pena. Então, sempre calcule, solicite ao prestador de serviço que calcule uma sobra de energia. Se vocês forem contratar, por exemplo, comprar um ar-condicionado para algum espaço que não tinha, você vai aumentar a quantidade de carga de energia. Há condomínios que contratam os painéis solares, a energia solar, e depois coloca ar-condicionado no salão de festa, ar-condicionado em todos os ambientes do condomínio, e isso acaba aumentando um pouco a conta de energia e não valendo a pena. Contratam lavanderia, colocam mercadinho, tá certo que mercadinho, já a empresa hoje já acaba colocando o seu medidor, então já não acontece mais. Mas no começo dos mercadinhos isso acontecia muito, o condomínio tinha painel solar, contratava o mercadinho não reembolsava a energia, como acontece hoje, e o condomínio ficava com um déficit ali na produção. E infelizmente isso aconteceu durante muito tempo. Mas é necessário, quando você for fazer a cotação, sempre ficar atento que o ideal é produzir um pouco mais do que aquilo que você necessita para ter essa margem, não precisa ser muita coisa, mas a empresa geralmente vai orientar. Mas se não orientar na intenção de vender, é importante que você já saiba que você pode pedir uma margem aí para você em algum momento utilizar, se for necessário, se vocês aumentarem por algum motivo o consumo de energia de vocês. Já fica essa dica. Estima-se que esses equipamentos duram 20 anos. Falam que são mais, mas garantidamente, fazendo a limpeza das placas, o tempo de vida desses equipamentos são de 20 anos, em média. E fica a pergunta, é só cotar, comprar e instalar? Não é isso. Há condomínios que não têm espaço para colocar as placas. Então, o primeiro passo é fazer a cotação, verificar todas as condições, preço, mas a gente tem lugar para colocar? Essa é uma pergunta muito importante a se fazer. Nem sempre há lugar para colocar todas as placas que se precisa, e em alguns casos não dá para colocar nenhuma placa. Então, é importante que se verifique. Há condomínios que estão colocando em cima de garagens, mas isso acaba gerando outras complexidades, então é importante verificar
a manutenção dessas garagens, o suporte que comporta essas placas, se vai ter segurança para essas placas, como vai ser feita a manutenção, se pessoas têm acesso, se elas podem quebrar. É um tema para outro vídeo esse. Aqui eu estou explicando do ponto de vista que não vai haver complexidades para instalar as placas. Vamos imaginar que tenha lugar para colocar. Então agora vocês vão seguir para a questão do pagamento, como que pode ser pago placas solares. Por ser uma energia renovável, há bancos que têm um incentivo para fazer financiamentos. Então, os condomínios conseguem fazer o financiamento no banco, pagar as parcelas equivalente ao valor da economia. Então, vai reduzir a conta de energia e, com essa redução, paga-se a parcela. E não se tem nesse modelo o benefício imediato da redução no bolso do proprietário. Por quê? Porque vão estar pagando as parcelas, mas depois de 3 anos, 4 anos, que é o período médio que se conclui o pagamento, deixa de existir essa despesa na cota do condomínio. E isso é super positivo para os condôminos. Há também a opção de se fazer um rateio extra e efetuar o pagamento para a empresa de acordo com a prestação que vocês conseguirem arrecadar. Cada empresa tem o seu parcelamento, a sua facilidade. Então, hoje tem muita empresa no mercado que faz esse tipo de trabalho e que é seguro pagar parcelado, os condomínios conseguem efetuar esse pagamento. É muito interessante também essa opção, porque vocês conseguem efetuar o pagamento e logo vocês vão ter o benefício da redução da despesa. Tem condomínios que optam também para fazer o investimento com garantidora. E aí a gente vai entrar no caso da assembleia. Então, faça uma assembleia para primeiro aprovar se os condôminos gostariam de instalar, né? E vai ser apresentado a redução dessa despesa, a forma de pagamento, quais empresas que foram cotadas, tudo isso deve ser apresentado na assembleia. E há condomínios que podem também colocar na assembleia para que esse rateio extra, se for o caso, seja feito através de garantidora, porque há condomínios que trabalham dessa forma por conta da inadimplência. E é uma opção também que para rateios extras, alguns condomínios utilizam a opção da garantidora, porque aí não tem o problema de não receber daquelas unidades que estão passando por alguma dificuldade. Há condomínios que possuem contas de energia de R$5.000, porque tem muitos equipamentos, tem elevadores, sistemas de segurança, tem muitos equipamentos funcionando no condomínio e a sua conta de energia de R$5.000, por exemplo, e tem apenas 3 medidores. Então tem o medidor principal, que traz o consumo das áreas comuns, elevadores, portões, sistemas de câmeras e bombas, todo o funcionamento do sistema de água. Tem uma conta de, em média, 4.550 aí para reduzir num painel solar, com a contratação do sistema de painel solar e pagando apenas o valor mínimo de 3 medidores. Então ele pagaria, por exemplo, R$150 por cada medidor todo mês e economizaria 4.550, por exemplo, vale super a pena. Os condomínios hoje, cada vez mais, procuram reduzir as suas despesas, ou pelo menos não aumentar a cota de condomínio. E são essas formas inteligentes de reduzir despesa que vai ajudar com que isso não aconteça. Porque não há muito o que se fazer se você só aumentar as despesas, esses valores precisam ser repassados para que o condomínio consiga honrar os compromissos. E é importante analisar quais opções que se tem de reduzir as despesas. E para qualquer situação de redução de despesa, sempre precisa de um investimento. Por exemplo, se vocês vão tirar os porteiros próprios, por exemplo, um caso, vocês vão precisar investir em segurança. É muito raro não precisar investir em segurança, a não ser que vocês já tenham investido.
há sempre uma contrapartida, mas o investimento é uma única vez. Você faz esse investimento, depois você faz as substituições daqui 20 anos e vale super a pena, a não ser quando a economia seja muito pequenininha. Ainda assim, quando a gente está falando de economia, proporcionalmente é sempre uma economia. Então, tanto faz eu economizar 4 mil para um condomínio que tem aquela proporção de despesa e 500 reais para aquele que também tem essa proporção pequena. Em um condomínio pequeno, 500 reais dividido, por exemplo, por 10 apartamentos vai fazer diferença. E as reduções de despesas precisam ser feitas, né, nesses lugares que é possível. E é uma redução inteligente e merece analisar com carinho a instalação de painéis solares. É muito interessante, os condomínios se dão muito bem com isso. Mas há outra forma também de contratar a energia. Se o condomínio não tem condição de fazer um rateio para instalar um painel solar, não tem lugar para colocar, não tem o que fazer, o condomínio também pode contratar de empresas, indústrias que produzem energia solar, né? Que se chama aí energia aí no Mercado Livre. Tem muitas empresas de produção de energia solar. E o que elas fazem? Elas instalam também, fazem aí algumas adequações nas instalações e começa a oferecer energia para o condomínio, essa energia renovável. E neste caso a economia é menor, mas já é alguma coisa. Em torno de 10 a 20%. Isso não é garantido. Eles garantem 10% em alguns casos. Primeiro eles avaliam a conta de energia e a partir daí é verificado o potencial de economia e em torno de 10 a 20%. Mas se você pega uma conta de 5 mil reais e economiza 20%, por exemplo, vamos imaginar que consiga um teto, a gente está falando de R$1.000. É melhor economizar R$1.000 ou é melhor aumentar R$1.000 nas despesas do condomínio e repassar um reajuste? É também uma grande oportunidade de economizar. Eu ia preferir economizar, com certeza. Qualquer economia, num caso como esse, vale super a pena. O indicado é que você peça um estudo, né, ao síndico, conselho, conforme vocês definirem aí no seu condomínio quem vai fazer a cotação, peça um estudo, independente do que você analisa, para verificar o que as empresas propõem. Eles, em alguns casos, propõem até um pergolado com instalação de painel solar. A gente vê várias sugestões que, às vezes, dentro do condomínio, a gente não enxerga, mas um profissional da área consegue visualizar e conceder aí a oportunidade de ter uma redução na despesa de energia. Reduzir despesas sempre muito bom, gente. E espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e curtam o vídeo, compartilhem com os vizinhos, colegas, outros síndicos, condôminos, quem tiver interesse em gestão condominial, e até o próximo vídeo.